Fala, povo de Deus, que Jesus te abençoe. Vamos concluir a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Chegamos então ao capítulo 16. E neste capítulo Paulo inicia trazendo algumas recomendações finais à igreja. Primeiro ele fala da questão do levantamento de uma oferta específica, diz o texto, destinada aos santos necessitados de Jerusalém, da Judéia. E em seguida, o apóstolo relembra aqueles irmãos sobre seus projetos pessoais, seu desejo de estar com eles. E eu acho isso muito curioso. Se a gente recorda bem, é uma carta muito dura, mas Paulo ama aqueles irmãos. E a dureza do apóstolo em todos os capítulos, em todo o texto dessa carta, demonstra justamente este amor. Paulo se importa com a vida espiritual dos crentes de Corinto, se importa com a vida deles, se importa com a caminhada de fé de cada um deles. E por isso falou tudo o que falou. E demonstra ainda mais seu amor, seu zelo, seu carinho por eles, dizendo que deseja estar com aqueles irmãos. E diz ele ainda, não apenas de passagem, ou seja, ele não deseja que a estadia dele em Corinto seja mínima. Pelo contrário, ele diz, eu espero permanecer convosco por algum tempo, se o Senhor permitir. A seguir, Paulo dá algumas recomendações, especialmente acerca de Apolo e Timóteo, seus companheiros de ministério, seus ajudadores. E aqui, versículos 13 e 14, nós temos uma mensagem muito curta, mas muito preciosa. Eu gosto muito desses dois versículos porque lembram-nos como nós podemos viver num mundo mau, num mundo sem fundamentos. O salmista já havia dito, lá no Salmo 11, que destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? De fato, nós precisamos de fundamentos inabaláveis, e os temos em Cristo Jesus, mas no mundo em que vivemos, eles não existem. O que fazemos, ou o que devemos fazer, servindo a Cristo num mundo sem fundamentos? Paulo dá aqui algumas orientações muito práticas. Sejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, portai-vos varonilmente. Numa outra tradução, o texto diz, tenham coragem, portai-vos com coragem, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Olha que precioso. São conselhos tão simples, palavras tão objetivas do apóstolo. Aqui não há, diferente do capítulo anterior, por exemplo, uma argumentação lógica, buscando cercar de todos os lados para defender o cerne da fé. Não, Paulo simplesmente entende que é necessário aconselhar os irmãos em algumas atitudes simples, porém absolutamente necessárias para o bom viver como cristãos. Sejam vigilantes, estejam atentos ao que acontece. É claro, não percam Jesus de vista em momento algum, mas sejam vigilantes. Não fiquem andando distraídos pela vida. Reconheçam que a vida cristã é, em muitos momentos e em muitos aspectos, um real campo de batalha. E aqueles que batalham, os soldados na batalha, não podem se distrair. Não podem ficar vivendo de maneira absolutamente irresponsável. Não, sejam vigilantes. Permaneçam firmes na fé. É desafiador, mas fará absoluta diferença no nosso caminhar diário. Ter a convicção de que Cristo Jesus é por nós, ter a certeza de que sua morte nos trouxe benefícios eternos, ter fé naquilo que nós ainda não enxergamos, mas que recebemos em nosso coração, isso vai nos firmar. A fé objetivamente colocada em Jesus, não em qualquer outra pessoa ou coisa, em Cristo. Permaneçam firmes na fé. Portai-vos varonilmente. Tenham coragem. Tenham coragem de lutar pela verdade. Tenham coragem de lutar pelo evangelho. Tenham coragem de lutar pela fé. Tenham coragem de lutar contra o próprio pecado.
numa carta em que Paulo várias e várias vezes insistiu sobre a necessidade de santificação, de santidade. Ter coragem de ir contra a própria carne é indispensável. Fortalecei-vos, não na força humana, não com vitaminas deste mundo, não. Fortaleçam-se em Cristo Jesus. Fortaleçam-se espiritualmente, fortaleçam-se no poder que vem do trono da graça bendita de Deus. E que tudo, em absoluto, seja feito com amor. A vida cristã precisa ser regida pela lei do amor. A vida cristã precisa ser conduzida pela diretriz máxima do amor. O amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. Nós somos chamados a esse estilo de vida. E nada menos que isso é aceitável. Assim, Paulo caminha para o final da carta louvando a Deus pela vida de alguns irmãos, lembrando o ministério deles, lembrando a caminhada de fé e muitas vezes de desprendimento que tiveram. E, interessantemente, no final do texto, no meio de tantos agradecimentos, no meio de tantos bons elogios e justos elogios, e aqui algo importante, e me permita esse parêntese aqui, nós precisávamos olhar para Paulo como um grande exemplo em inúmeras coisas, mas também nisso aqui. Nós temos dificuldade de elogiar sinceramente. Temos dificuldades de olhar para aquilo que o outro tem feito de bom, de positivo, e dar uma palavra de encorajamento. E precisávamos fazer isso mais. Paulo é sincero nos elogios que tece, no reconhecimento que faz. Olha para a vida e para o ministério de irmãos amados, fiéis a Jesus, e lembra deles no final de suas cartas, por exemplo. Nós precisávamos fazer a mesma coisa. Irmãos fiéis que dia a dia têm servido ao Senhor na igreja local, na comunidade, da família, nós deveríamos reconhecê-los mais, glorificando a Deus por suas vidas, mas encorajando-os a continuarem servindo ao Senhor. Mas no finalzinho, Paulo, nas suas últimas palavras da carta, antes de dispensar a bênção, fala de uma maldição. Ele diz no verso 22, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. Pastor, nós não podemos falar isso. O destino final daqueles que não amam ao Senhor é a maldição eterna. E essa mensagem não pode ser ocultada. Paulo sabe disso. Ele clama, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E aquele que não crê no Senhor, aquele que não ama ao Senhor, seja amaldiçoado. Receba a justa condenação por não amar ao Senhor. E Paulo encerra trazendo uma bênção. Uma bênção, evidentemente, àqueles que amam a Cristo. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. E assim, encerramos a primeira carta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. E com a graça de Deus, nos próximos vídeos veremos a segunda carta que ele escreve a estes mesmos irmãos, a esta mesma igreja.